Muito boa noite, bem-vindo. O meu primeiro convidado de hoje é um convidado de luxo. Carlos Mendes é uma das grandes vozes e um dos grandes compositores da música portuguesa. Leva já 60 anos de carreira, foi fundador dos Shakes, venceu 2 vezes o Festival RTP da Canção e construiu um percurso que fica na memória de várias gerações. Hoje está connosco para uma conversa sobre vida, palco, canções, memória, tudo isso. Obrigado. Carlos, é uma honra. Muito obrigado. Tão ilustre figura, uma figura de tudo do país, da democracia, de tudo. Carlos, Carlos, ainda olha para trás, para a sua carreira? De vez em quando, aliás, ultimamente tive que fazer, porque saiu um livro com um livro e um disco. Um livro e um disco, e tive que olhar mesmo muito para trás, mesmo para o começo. De vez em quando recordo-me das coisas, quer dizer, sobretudo quando falo com os mais novos, com o diálogo com os mais novos, eles às vezes perguntam, como é que era aquilo nos anos 60 e tal, e a gente vai vamos falando como é que era antes e depois, como é que aconteceu, qual é o percurso da música, etc. A sua adolescência é toda anos 60, não é? A minha adolescência é toda os anos 60, quer dizer, eu nasci, portanto, em 47. 47. Portanto, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, praticamente. Acabo praticamente com 20 e tal anos, é quando se dá o 25 de Abril, os anos 70, mas a minha juventude foi toda passada nos anos 60. Já com consciência política, Carlos Mendes? Quando estava o 25 de Abril, já. Mas foi tardio, foi quando entrei para a universidade. Sim, foi. Em que ano? Em 68, 68. O ano letivo de 67, 68. E é que quando entro para a faculdade é quando começo a tomar mais consciência, embora venha de uma família de gente antifascista e perseguida, e portanto eu tinha essa consciência que vivia num país um bocadinho... Fechado. Chatíssimo, não? Mas... a consciência, digamos, aquilo que é, como é que a gente está a voltar a isso? Porque ao princípio não se pensa nisso, claro. Estou-me a divertir e tal, toco umas guitarradas e tal, e os Shakes estavam cheios de sucesso e tal, e depois no momento em que entro para a faculdade há um confronto também com os problemas dos estudantes na altura. E eu assistia a todas as greves. O meu irmão mais velho pertenceu à direção, portanto, de medicina nas greves de 62, o meu irmão do meio pertenceu às greves de 64 e eu fiquei nas greves de 69, aquelas que eram as greves de 69. Portanto, nessa altura que eu tomei consciência de política, é que depois não é a agravar, mas veio a ser tratada melhor depois do 25 de Abril, com leituras mais fáceis, de livros que, inclusivamente, nós não podíamos ler na altura, não é? Pois, acredito. Mas, entretanto, na faculdade, a tirar arquitetura. A tirar arquitetura e fiz arquitetura. Fez arquitetura e ainda exerceu, não? E ainda exerci, aliás, fiz várias coisas, trabalhava no gabinete do filho do Marcelo Caetano, do arquiteto João Caetano. Exatamente. Aliás, quando estava o 25 de Abril, esse gabinete foi abaixo porque, pronto, houve uma série de trabalhos que eram postos lá, etc. Mas eu fui depois para as construções hospitalares e acabei por fazer o Hospital de Guimarães juntamente com mais 2 colegas. Portanto, o novo Hospital de Guimarães, que lá está, isso é extraordinário. É uma obra extraordinária que eu já mostrei aos meus filhos, aos meus netos. Ainda lá passa para ver, não? De vez em quando vou a Guimarães, quando passo por ali, por aquela zona, gosto de passar ali para ver o hospital. As pessoas têm ideia disso? Hã? As pessoas lá, ou que têm ideia disso? Não, as pessoas dali não só os mais velhos. Claro, os mais velhos sim, agora os mais novos já não têm ideia disso. E depois, deixa a arquitetura? Há um momento em que há uma mudança na minha vida, eu separo-me, etc. Portanto, há uma mudança muito grande. E eu sempre quis ser músico. Quer dizer, a arquitetura eu costumo dizer que a arquitetura é um curso e a música é um percurso. Claro. Eu sempre quis ser músico e, portanto, quando começou a história da arquitetura, era mais também para poder fugir um bocado à responsabilidade da guerra, não ir para a guerra. Claro. Porque se a gente entrasse com 20 anos para a faculdade, não ia depois um adiamento. Um adiamento, claro. Mas a música foi sempre aquilo que eu quis. E, entretanto, houve essa tal separação e eu resolvi aproveitar tudo de uma vez e dizer, vou pedir uma licença ilimitada, podia-se pedir no Estado, podia-se pedir uma licença ilimitada, na Direção-Geral das Construções Hospitalares e acabei por
Estamos em que ano, Por Carlos? escolher, estamos em 83, Já é muito 83, mais tarde, 84. então. Ainda sim, mais exerceu tarde. então até 82 a arquitetura. Sim, fiz arquitetura desde com a muito música. cedo. Aliás, eu comecei muito cedo porque até já no liceu eu ia trabalhar para um ateliê de arquitetura, fazer trabalhos de desenho, não é? Portanto, copiar de coisas e fazer reprolares e tirar cópias e fazer coisas assim, mas já desde muito novo. E eu gostei muito, fiz o curso com muita facilidade. Tive realmente a sorte de cair numa turma também de malta muito porreira, pá, muito combativa. E, portanto, eu gostava de fazer. Simplesmente acontecia uma coisa A música falava mais alto, não é? Quer dizer, às tantas diziam, olha, aqui nas Belas Artes, na Sociedade de Belas Artes, vai haver um debate sobre a habitação, não sei aonde, ou não sei o quê, tal. Vai lá falar um arquiteto conhecidíssimo e tal. E eu, está bem, ok, vou lá ter. Metia-me no carro e quando chegava ali junto à Sociedade de Belas Artes, desviava para outro clube. Quer dizer, comecei comecei com esta ideia de que a música não pode ser levada a brincar. Claro. E, portanto, eu acabei, quando optei pela música e deixando a arquitetura, fui estudar música. Portanto, arranjei uma professora de piano, arranjei um professor de composição. O Carlos já tinha uma carreira musical nessa altura. Começa nos Shakes. A minha carreira começa nos Shakes. O primeiro momento é com os os Shakes. trouxeram ali naquele anos 60 de inovador? Os Shakes, aquilo foi um boom, uma coisa doida, não é? Mas foi assim, quer dizer, foi aproveitado também pelo boom que se estava a fazer nos anos 60 na Inglaterra, nos Estados Unidos, com os Beach Boys, com os Beatles e tal, o pop rock. Etc. Exatamente. E, portanto, eu, a primeira vez que ouvi os Beatles, disse eu quero ter uma banda assim. Porque, na altura, antes dos Beatles, funcionava muito, por exemplo, os meus irmãos ouviam, o meu irmão mais velho ouvia os Platers e tal, e portanto, anos 50. O meu irmão do meio era mais a música francesa, o Yves Montand e por aí fora. E também havia o Elvis, não é? O Elvis era dos anos 50. Presley, claro. Que eu gostava bastante do Elvis, mas entretanto apareceram os Everly Brothers, também eu gostava muito. E entretanto o meu tio, que estava na TAP, trouxe-me um disco dos Beatles, que era o She Loves You. Eu ouvi aquilo e fiquei completamente louco. Disse assim, isto é que eu quero. Porque aquilo tinha qualquer... Eu gosto muito da música da América Latina, muito, boleros, etc. Eu acho que aquilo tinha qualquer coisa também da América Latina, não era só um pop normal, o popzinho, aquilo tinha mais qualquer coisa. E pronto, e depois começaram-se a fazer bandas de bairro, e ali no meu bairro havia um tipo que era o Jorge Barreto, meu querido Jorge, mando aqui um grande abraço, e que, pronto, nós éramos como irmãos e ele ensinou-me a tocar guitarra, e depois cantávamos os dois, músicas dos Everly Brothers. Depois, entretanto, ele, eu chamava-lhe o Capitão da Areia, porquê? Porque ele vivia com uma tia e com uma avó, e portanto dizia, avó, vou lá abaixo. Quer dizer, mas aproveitava, as velhotas adormeciam e ele, entretanto, ia para a vida dele. Portanto, ele conhecia Lisboa muito bem. E foi ele que me apresentou depois o Xavi, e é ele que traz o Paulo também, o Paulo de Carvalho, também para as estruturas feitas ali na Alameda. E formam assim os Shakes. E foi assim que se formou é um os Shakes. sucesso estrondoso. E foi um sucesso estrondoso. Um dia tocávamos naqueles bailes à tarde. Havia na Alameda do Afonso Henriques, havia por trás da Fonte Luminosa, ao lado da Fonte Luminosa havia uma coisa que era as oficinas de São José, que tinha um palcozinho que fazia bailes aos domingos à tarde ou aos sábados à tarde. Nós fomos lá tocar e a certa altura o gerente de uma boate, que se chamava na altura, hoje é discoteca, o gerente dessa boate ouviu-nos e disse, gerente não, ele era dono, e disse, vocês não querem ir lá tocar lá à boate e tal, que eu tenho, que é o Tosco e tal. E disse, está bem. E assim começaram. Foi, que arrebentou com tudo. Ainda falando dos Beatles, tem uma ligação qualquer também a Paul McCartney. Quer dizer, eu não tenho ligação, mas há um tenho tema uma ligação seu, sedimental. Um tema seu, não é? Quer dizer, gosto muito dele e acho que é um belíssimo compositor. Mas, o Penina, não é? Foi o Penina, mas o Penina não tem nada a ver comigo, nem foi um acaso. Porque acho que isso já está contado muitas vezes, que acho que havia o Penina é um hotel, Penina, e acho sim. que o Paul McCartney foi lá
não sei se trocar dinheiro, se comprar tabaco, se beber mais um copo, não faço ideia. E estava uma banda que era o JR, na altura, que estavam a tocar, e o Paul McCartney pediu, acho que para tocar bateria. E foi tocar bateria com eles e tal. E, entretanto, pôs-se ao piano e acho que fez um refrão do Penina. Acho que eles completaram a canção. Isto é o que eu tenho, a informação que eu tenho. Completaram a canção e, entretanto, eles também gravaram. Só que eles estavam na Philips e eu estava na Parlophone, Valentim de Carvalho. Claro. E, portanto, a Valentim de Carvalho era a representante dos Beatles. E, entretanto, eles lançaram-me este repto. Eu não sabia da existência da gravação deles, do Penina. Eles lançaram-me esse repto. Queres cantar uma música do Paul McCartney? Pois já, pá. Pois, claro. E pronto, depois que gravei o Penina e mais tarde, nos anos... Portanto, eu gravo o Penina, acho que em 69, talvez. 69, 70, já não me lembro. E mais tarde, o Paulo Gil, que era um músico de jazz, que trabalhava também na Valentim de Carvalho, trouxe de Inglaterra um LP que dizia Songs that Lennon and McCartney Gave Away. E então estava uma série de bonequinhos nesse disco, esse LP, que eu guardo religiosamente, e estava lá a Cilla Black, o PJ Probe, o Ringo Starr, o Peter and Gordon, uma série deles, e depois o desenhozinho de um tipo com uma viola lá em cima, com um bigodinho, tocar viola. E eu disse, mas para que é que eu quero isto? Não interessa nada disto, eu quero outros discos, trouxeste-me isto. E ele disse, mas não estás a ver quem é que está ali? Eu disse, não estou a ver. A certa altura eu olhei e disse assim, mas este gajo é parecido comigo. Na contracapa tinha os números com o nome das pessoas. Número 10, era fulano, não sei o quê. A certa altura estava lá Carlos Mendes e eu disse, mas eu estou num disco fantástico. Julguei que ia enriquecer nessa altura. Disse, e não aconteceu. Agora é desta vez é que eu fui enriquecer. Mas não. Aquilo não deu direito a absolutamente nada. A sério? Nada, mas ficou zero, lá bola, e ficou bola. para a história e está guardadinho. Ficou para a história e está guardadinho. E como é que é o Festival da Canção? É em 72 a primeira? Em 68. 68 é o primeiro Festival da Canção. Que o Carlos Por isso é que eu acho que gravei o Penina nessa altura. E participa nesse Festival da Canção? Participo no Festival da Canção. Ganho o festival Carlos? Com a música, com o verão. Eu sei, mas a que propósito é que vai ao Festival da Canção? Pois, quer dizer, eu vou ao festival, em 68 estava já na escola, em Belas Artes, a fazer arquitetura e estava completamente já muito afastado da música. Mas a certa altura o Pedro Osório também estava em engenharia e estava com aquela dúvida, como eu, se completava o curso de engenharia, se ia para músico. E a certa altura apareceu-me com esta... Ele já estava, acho que tinha passado o verão, acho que no Algarve, com o José Alberto Diogo, que aliás fez o Missing You comigo no Shakes, etc. E eles fazem o verão e o Pedro Osório bateu à porta da minha casa e para me convidar para ir ao Festival da Canção com esta música, o verão. O verão. Eu disse, estou muito afastado disto, já não tenho nada a ver com isso. Então, assim, mas ouve a música. Então, está bem, eu ouvi a música. Disse, quer dizer, ali a conversa começou-se a desenrolar, ele convenceu-me, deu-me uns grandes violinos e tal. Eu disse, ok, mas fui naquela de... pronto, queres que eu vá ao Festival da Canção? O Festival da Canção para mim era uma coisa assim um bocado... cafona, quer dizer, era um bocado, era uma coisa antiquada, uma coisa que não tinha nada a ver com o pop, nem com o rock, nem nada. Eu até liguei essas coisas todas. Isso não tem nada a ver comigo, com a minha maneira de estar na música e tal. Ele disse, pois, mas é precisamente por isso, para a malta romper. Boa. Esta palavra foi boa. Esta palavra claro, bem. É apelativo. Eu disse, isso é apelativo. E então fomos e pronto, e ganhei, mas levei porrada da crítica, que é uma coisa... sério, nessa altura? Então. Desde a gravata está suja, os sapatos estão cheios de lama, este miúdo não sabe cantar, é um menino que só lê Lord Byron, é um burguesito e tal, quer dizer, souberam-me tudo e mais alguma coisa. Mas qual crítica? Crítica toda. Estou sério? Dos jornais, toda a malta. Menos os amigos que eu tinha nos jornais. E o Carlos Mendes ficou zangado com isso? Não fiquei, porque achei que era demasiado ridículo o que tinham feito, não é? Era demasiado ridículo. E não liguei nenhuma porque também não estava muito preocupado com se saía bem, se saía mal, quer dizer, não estava preocupado com isso. E ganhou. Agora, em 72 a coisa foi diferente. Então. Em 72
quando eu ganho o festival em 68, depois fui convidado pelo Fialho Gouveia para ir em 71 cantar a canção de Madrugar. E eu disse, festivais acabaram para mim, quer dizer, não quero mais ter festivais nenhuns, isso acabou para mim. Mas, entretanto, em 72 eu estou num restaurante ali na Avenida da Igreja e vejo, com o pai da Ana Maria, que era nessa altura a minha mulher, e vejo no jornal, acho que era a Capital, que dizia música de José Calvário e José Nisa precisa de cantor. Falta-lhe o cantor, não sei o quê. Eu achei aquilo, disse, e se eu agora fosse telefonar para eles e dissesse que gostava de cantar a música deles? E assim fiz. Fui ao telefone, não havia telemóveis, não, fui ao telefone, lá do restaurante, telefonei para o número que eles tinham lá e disse, daqui fala o Carlos Mendes, olá, viva, estás bom? Era o Zé Nisa que atendeu, era para dizer que eu gostava de cantar a vossa canção. Pronto, eu desliguei. Quando ia a desligar, ele dizia, não desligues, mas não queres ouvir a canção? Pois que tínhamos esquecido, ouvir. Lá fui ouvir e a Festa da Vida era, de facto, uma canção... Fica marcada na sua vida, isso? Sim, pois era, a Festa da Vida ficou para... Ficou para a história. Depois deixei de concorrer porque ganhava sempre. Ganhava. Não, é mentira. Não, depois deixei de concorrer porque, pronto, quer dizer, foi 2 vezes e pronto, ainda fui convidado uma vez foi o Fernando Tordo que me telefonou. Eu trabalhava já na Direção-Geral das Construções Hospitalares, aqui fazer os amigos, e se eu não queria participar e tal, mas eu depois não estava de todo virado para festivais nenhuns. Aliás, nunca mais fui. Compus só uma vez para a Tonicha, uma canção, quando veio cá a Elis Regina, veio fazer um espetáculo também como presidente de júri. E depois desisti completamente, porque a vida, entretanto, levou-me para outros horizontes musicais e os concursos. Eu acho que há uma idade para os concursos, sabes? Depois, quando a malta começa a ir mais velha aos concursos e tal, depois dá assim a sensação eu tenho esta ideia da decadência, quer dizer, tenho a ideia de que agora está aqui e tal, porque é que este gajo está aqui a fazer, já fez, porque a gente... O que está feito, está feito. Está feito, claro. Agora é preciso fazer coisas novas. Sempre a melhorar. E o Carlos Mendes, fez tudo quase na vida. Televisão, rádio, sim. Foi ator, fez tudo. Fui pai. Não, mas fiz muita coisa, tenho feito muita coisa e felizmente continuo a fazer, mas agora mais velocidade de cruzeiro. Em velocidade de cruzeiro. A coisa também não pode ser assim muito violenta, não é? Porque também... Deixa-me só ver aqui um vídeo de uma música... Vamos ver esta música do Carlos Mendes com outra versão, uma versão mais tranquila, e já voltamos aqui à conversa. Que venha o sol, o vinho, as flores, marés, canções, todas as cores, guerras esquecidas por amores. Que venham já trazendo abraços, vistam sorrisos de palhaços, esqueçam tristezas e cansaços. Que tragam todos os festejos e ninguém se esqueça de beijos. Que tragam prendas de alegria e a festa dura até ser dia. Que não se privem nas despesas, afastem todas as tristezas, pão, vinho e rosas sobre as mesas. Que tragam cobertores ou mantas, o vinho escorra pelas gargantas e a festa dura até às tantas. Que venham todos
todos de vontade, sem se lembrarem de saudade. Venham os novos e os velhos, mas que nenhum me dê conselhos. Que venham todos de vontade, sem se lembrarem de saudade. Venham os novos e os velhos, mas que nenhum me dê conselhos. É uma grande canção. É uma grande canção, não? É magnífico. E esta versão é extraordinária. Mas esta também. versão, isto foi nos 50 anos, quando eu fiz os 50 anos de carreira, de música. Fizemos um best-of, uma série de músicas, e fizemos um CD e apareceu esta cantiga da Festa da Vida, portanto com uma versão mais down, mais pesada. Sem dúvida, mas olhando para trás, esta foi a música da sua carreira? Não, eu tenho alguma. Tem muitas, músicas, eu dava aqui várias. O Missing You foi o primeiro grande sucesso que eu tive quando era, portanto, do Shakes. O Missing You. Depois foi o Verão, foi a Festa da Vida, depois foi a Amélia dos Olhos Doces, As Ruas de Lisboa, Barravão do Mar, foi uma série delas. Uma série delas, mas há alguma que gostes em especial mais do que outras, ou isso um músico não consegue fazer isso? Quer dizer, eu gosto sempre da última que faço. Quer dizer, eu gosto sempre da última que faço. Não tenho assim uma preferência muito grande por nenhuma delas. Quer dizer, por exemplo, a Amélia dos Olhos Doces era uma música que eu não queria que fosse assim. Aquilo foi uma discussão brutal comigo e com o Joaquim Pessoa. E tem uma explicação que é a Amélia dos Olhos Doces, em termos harmónicos, é mais ou menos baseada num outro sucesso que eu fiz, que era o Alcácer, que em Alcácer eram verdes. E harmonicamente elas são parecidas. E, portanto, aqui foi um truque que eu agarrei, porque a Amélia dos Olhos Doces, em Alcácer, eram verdes. Tem praticamente mais ou menos a mesma métrica. E eu agarrei e fiz aquilo tudo uma vez. E o Joaquim Pessoa disse, isto é um êxito, isto vai ser uma maravilha. Mas eu não queria, exatamente porque estava a pensar que estava a ludibriar a mim próprio. Mas depois, quando aquilo foi a um concurso também na televisão, que era a OTI. A OTI era o Ibero-Americano. Exatamente, o Ibero-Americano. Mas foi cá, houve um júri, não sei o quê, aliás não foi classificada, mas houve uma coisa interessantíssima, é que eu estava no ensaio e estava a assistir ao ensaio, estava o Paulo Renato, o ator, o Nicolau Breiner e o Zé Nuno Martins, não estou em erro, acho que era o Zé Nuno Martins. E aconteceu uma coisa no estúdio incrível, é que eu comecei a cantar a Amélia dos Olhos Doces e toda a gente parou, os cameramans, a malta da luz e eles os três chegaram-se ao pé de mim, foi até o próprio Paulo Renato, e disse, não te importas de repetir? E eu disse, eu não me importo, só que isto tem regras e a gente não pode repetir. Portanto, e comecei a verificar que realmente era uma canção que tinha peso e tinha lastro. Porque ela, no próprio LP, ela está colocada era a última canção do lado B. Quer dizer, era uma canção que eu não ligava muito. Por isso, isto tira-se rapidamente a conclusão de que nós não somos bons nessas avaliar. Por isso é que eu digo... O público é que avalia. O público é que sabe. Ou então perguntar a alguém que não perceba nada de música, o que é que gostas mais? Eu gosto desta. Pronto, esta é que é boa. É quase como ao vinho. Ou é bom ou não é bom, não é? Exatamente. Não é? Carlos, estamos quase a terminar. Diga uma coisa. Ainda lhe falta fazer alguma coisa? Falta-me fazer tudo. Quer dizer... Eu gostava de fazer um filme. De entrar como ator num filme. Tive quase para fazer isso na Crónica de João Malandros, quando fui convidado por Mário Zamujal, saudoso Mário, querido Mário. Saudoso Mário também. Mário, ele convidou-me, vais ser tu a fazer a Crónica de João Malandros. Mas depois, por razões que não interessa falar, acabei que não fazer. E andei sempre atrás do Nicolau, de vez em quando falava, quando é que me convidas para fazer um filme? Então, pronto, fiz novelas, mas eu gostava de fazer um filme. Era a única coisa que me falta fazer.
Escrever um livro não vou escrever nunca na vida, porque não sei escrever bem. Quer dizer, só sei escrever poesia Só- e tal. e de canções? resto, Sem dúvida. Mas aí o filme ainda não está posto de parte. não está posto de parte, não. Até Não? pode ser que eu faça um avô, que isto agora já saiu de pai para avô, e Avô. qualquer dia é bisavô. E os seus filhos e netos gostam de o ouvir? Gostam. A sério? Ouvem as suas músicas? Ouvem Não dizem, e avô, isto discutem. já não se usa. Não. É? Ouvem e E discutem. discutem. Ouvem e discutem. E o Carlos Gostam. Mendes, gosta de se ouvir? Eu gosto. Eu gosto de me ouvir, quer dizer, eu gosto de... A primeira, eu gosto mais de me ouvir do que de ver a falar na televisão, quer dizer, isso realmente não vejo. Eu estou a fazer um programa agora na TVI que é Os Autores, Os fui Autores, convidado. sim. Não vejo, não gosto de ver, Não gosta não gosto, de ver. só para emendar certas coisas e tal, mas prefiro que me digam, faz assim, do que eu estar a ver. Agora, ouvir a cantar, gosto. Gosta? Gosto porque... gosto, pronto. Ainda ouve as suas músicas? Não é estar a ouvir as músicas antigas. Eu sei. Por exemplo, eu preparar um espetáculo, tenho que ouvir as músicas, As músicas, que fiz, não é? claro. E depois geralmente gravamos o ensaio. E eu gosto de ouvir aquilo, Isso é magnífico. aquele conjunto todo, e aquelas coisas, depois emendar, não faças assim, faz assado e tal. Eu gosto disso, eu gosto. Tem a Gosto noção muito de de música. que é um nome da música e que deixa um legado, que fica marcado no pós-25 de Abril, Não é antes falso. e no pós, ou não tem essa noção? Não é falsa modéstia, mas eu habituei-me a ver a música como a arquitetura. Quer dizer, isto é um trabalho como outro qualquer. Eu bem sei que há arquitetos que ficam conhecidos, o Cisa Vieira, por aí fora, Souto Moura, por aí. Mas eu não tenho essa ideia de ficar, quer dizer, eventualmente ficarei, Claro, porque, mas isto, o que vai acontecendo é que o tempo vai passando e as gerações que vão aparecendo vão começando a esquecer. E este é um mal que nós temos aqui. Pois é, Por isso é que eu te agradeço este convite que tens feito, Então, até à malta isto é da uma minha honra, geração. pá, estar aqui Mas também. esse lado é o lado Já que às estive com o vezes... Paulo Carvalho também. O Paulinho também esteve Já aqui. esteve aqui. Pois, eu acho que isso é pior, porque às vezes o que aparece é a gente chega aos sítios, antigamente chegava aos sítios e dizia, Carlos Mendes, faz favor, sente-se e tal. E Sabe agora? o que é? Sei. Agora um gajo chega e, diz, e ficam a olhar para você. Muitas das vezes o que está a acontecer agora é a sua cara não é estranha. Pá, quem é você? É o ator. Eu disse, não sou o cantor. Sou cantor. Mas, ó Carlos, fique descansado porque você deixa de facto um legado da história da música incomparável. Obrigadíssimo. E Muito foi obrigado uma pelo honra programa. tê-lo Muito aqui. obrigado por E teres obrigado convidado. por ter uma Obrigado. próxima Muito oportunidade. obrigado.